Só sabe sobre perca quem já sofreu perca. Quem nunca perdeu alguém da sua família, quem nunca perdeu um ente querido, sabe o que é perder. Entenda uma coisa, é fácil alguém falar na teoria, mas na prática, pastor Ronaldo, só quem perde sabe. Na teoria é muito fácil, na teoria muita gente fala muita coisa, mas na prática é diferente. Quando você perde alguém da sua família, um ente querido, irmão, a sua estrutura abala, você perde o chão, você fica triste, abatido, mesmo pensando que Deus esqueceu de você. E quando a gente lê a história de Jó, do capítulo 1, se você não lê o livro de Jó por completo, se você não ler todos os capítulos e analisar, fizer uma análise de versículo por versículo, você não vai perceber que Jó no capítulo de número 3, ele disse, Jó no capítulo de número 3, quando começa a sua história de perseguição, e Deus permite que Satanás toca nos filhos de Jó, nos seus 7 filhos homens, e nas suas 3 filhas mulheres. Deus permite que o diabo toca nos bens, nos pertences, no gado, nos empregados, e sobrava somente um servo, um empregado, para trazer a notícia: olha Jó, os bois lavravam, vieram os salbeus e pecaram e tocaram e mataram eles todos. Olha Jó, caiu fogo do céu e consumiu as ovelhas. Olha Jó, o vento que veio da além do deserto bateu nos 4 cantos da casa e os seus filhos morreram. Jó, ei, Jó está sendo provado. Jó está sendo provado por Deus. Deus está permitindo a prova chegar na sua casa e vai tocar na vida de Jó. Mas o diabo não fica contente com a primeira afronta, não fica contente. Tocou nos filhos, tocou nos filhos, nos pertence, mas toca na pele dele. Toca na pele dele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. E Deus permite Satanás tocar na sua pele, no seu corpo. E a Bíblia diz que chagas malignas, tumores malignos assolou o corpo de Jó. E a Bíblia diz que ele foi para o monturo, e no monturo restou um caco. E a Bíblia diz que ele pega o caco e começa a rapar a lepra do seu corpo, porque ele estava com o corpo cheio de chagas malignas, tumores malignos. Mas quando chega no capítulo de número 3, tudo isso acontece. A Bíblia diz que Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Jó não diz: Deus, isso que é culpa sua. Não blasfemou de forma alguma. Mas uma coisa Jó fez. Capítulo 3 começa dizendo: depois disso Jó passou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Jó preferiu amaldiçoar o dia do seu nascimento do que blasfemar contra Deus. No capítulo 3 ele diz: pereça o dia que eu nasci. E o termo pereça aqui é abade é destruir. Jó está dizendo: Senhor, me destrua. Jó, Deus me mata, Deus destrua, eu não quero mais viver. Ele diz que esse dia se torna em treva, eu não quero mais viver. É isso que ele está afirmando. Ele está mencionando: eu não quero mais viver. E é interessante, porque quando você vai lendo os capítulos da Bíblia, e você vai vendo os acontecimentos na vida de Jó, vai vendo ele lembrando o seu primeiro estado, ele começa a lamentar pela situação que ele se encontra. Mas quando você observa, irmãos, Jó está no pó, Jó está no chão, Jó está simplesmente ele e o caco, que ele está rapando as suas feridas. E a Bíblia diz que 3 amigos de Jó vieram consolar. Durante 7 dias eles não falaram nada, ficaram todo mundo em silêncio, vivenciando o luto que Jó está passando. Passou-se os 7 dias, é aí que está a grande problemática, pastor Ronaldo, da prova quando vem na vida do cristão. Porque quando é um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, a pessoa pensa: é prova. Aí quando passa disso, porque no capítulo 29, a Bíblia diz que Jó diz: e os meses se passaram. Já tinha se passado meses, no plural. Agora, o tempo se passou, aqueles que vieram consolar mudaram. Agora não está mais com a intenção de consolar. Começaram as alegações, as acusações. Quando observamos no capítulo, as acusações começam, queridos. Primeiro vem Elifaz, ele começa dizendo: só os pecadores sofrem, Jó. Depois vem outro, Bildade:
Se há sofrimento, há pecado. Depois vem outros sofares. O justo não passa por tribulação. Aí por último aparece um outro personagem, Eliú. O sofrimento é uma correção divina. Ei, preste bem atenção. Tem gente que é assim. E quando você está na prova, e parece ser prova, na mente dele, ele começa, tá tudo bem, é prova, Deus, isso vai passar. Passa-se o tempo, passa-se os anos, nada muda, tudo continua do mesmo jeito. A pessoa muda o pensamento. Só pode estar em pecado, porque se ele está nessa condição, é porque Deus está punindo ele. Assim acontecia com Jó. A Bíblia Sagrada vai dizer aqui no capítulo 29 que ele lembra do primeiro estado que se encontra. Quando olhamos para a Bíblia e nós percebemos a acusação que são feitas contra Jó, logo a gente percebe algo interessante, que as acusações só vêm depois dos 7 dias. Eles passaram luto com Jó, eles viveram um momento de luto juntamente com ele, mas depois dos 7 dias começa a vir as acusações. As acusações são muitas, e essas acusações são tão grandes, que quando os amigos de Jó, os 3 primeiros amigos, entendeu que a acusação que Jó está sofrendo, e que ele está passando, o que eles falaram, não era reto, não era algo que era de Deus, eles entendem que Jó era um homem justo. Só que aí entra outro personagem, o quarto personagem, ele diz, não, é porque vocês não soube falar direito, é porque vocês não soube preparar a narrativa direito. Tem gente que prepara uma narrativa para acusar, tem gente que prepara um sermão, ele é filósofo na hora da acusação, mas na hora que Deus está provando ele, é prova, mas na vida dos outros, é Deus pesando a mão. Essa é a vida de muita gente. Para outros é prova, para outros é Deus pesando a mão, para ele, não, é prova, Deus está me provando. É fácil você ver Deus fazendo justiça na vida dos outros, mas não vê que quando Deus está tratando, aí a pessoa às vezes não entende. O Jó, ele é um homem sincero, e esse homem sincero a Deus, temente a Deus, vai sofrer as pior sofrimento que um homem pode passar. Ele vai perder os bens, vai perder as filhas, vai perder os filhos homens. E é interessante que Jó, ele pensava na possibilidade dos seus filhos pecar. A Bíblia diz que ele diz, porventura pecaram os meus filhos, ou talvez, isso é uma hipótese, isso não é uma afirmação. Os meus filhos pecaram, eles tinham costume de se reunir na casa dos filhos homens, as meninas mulheres, se reunia na casa, toda semana eles tinham esse compromisso direto, reunir, e eles preparavam um banquete,